Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar uma série chamada Channel Zero. Um homem chamado Mike nunca superou completamente o desaparecimento de seu irmão gêmeo Ed quando eles tinham 12 anos. 28 anos depois, as mesmas ocorrências estranhas estão acontecendo em sua cidade natal, e ele deve retornar para evitar que a história se repita. Durante uma entrevista na TV, o apresentador apresenta o Dr. Mike Painter, um psicólogo infantil que acaba de lançar um novo livro. Mike descreve a idade adulta como uma máscara sofisticada que esconde de quem as pessoas são quando criança. O apresentador então pergunta como o médico perdeu seu irmão gêmeo idêntico, Ed, quando ele tinha 12 anos. Mike faz uma pausa por alguns segundos antes de explicar que em 1988, em sua cidade natal, Iron Hill, Ohio, um serial killer desconhecido aterrorizou a cidade com o assassinato de 5 crianças. Ed, a última vítima, nunca foi encontrado. Mike foi enviado para morar com parentes após o desaparecimento de Ed e não voltou desde então. Pouco depois, o apresentador coloca um telefone na mesa com um menino de 12 anos cuja família passou recentemente por uma tragédia na linha. Ele quer que Mike fale com o garoto e mostre aos espectadores como ele faz seu trabalho. O médico fica confuso a princípio, olhando em volta para as pessoas que os observam. Então o menino fala. Em seguida, o médico se apresenta e pergunta se há algo que o menino gostaria de falar. O menino não responde, e o médico ouve um leve som de estática e fica ansioso. De repente, o menino ri assustadoramente, e o médico diz para ele desligar a TV. O menino pergunta por que está com medo de voltar para casa, então Mike desliga. Momentos depois, Mike olha para os cinegrafistas e percebe que são manequins. O telefone começa a tocar e o anfitrião pergunta ao médico por que ele está com medo de voltar para casa. De repente, uma criatura feita de gravetos e galhos em chamas caminha por um corredor. Naquela manhã, Mike fica acordado na cama e consulta o relógio na mesa de cabeceira ao lado de uma foto de sua família. Mais tarde, Mike dirige para Iron Hill e se lembra de suas memórias com Ed quando ele ainda estava vivo. Mike chega à casa de sua infância, onde sua mãe, Marla, e uma jovem, Kate, observam um pintacilgo sem vida no chão. Marla fica surpresa ao ver o filho, e a garota pergunta quem ele é. Então ela os apresenta. Dentro da casa, Mike vê fotos de Marla com seus alunos de piano, mas nenhum dele ou Ed. Momentos depois, Marla confessa seus medos de que a visita de Mike possa reabrir feridas para eles e para a comunidade. Em sua cabeça, ele vê uma mulher angustiada ao telefone e um homem cortando o braço com uma faca. Mais tarde naquele dia, Mike visita seu amigo de infância Gary, o xerife da cidade, e pergunta se ele poderia dar uma olhada nos arquivos dos assassinatos de 1988. Mike se lembra dos corpos das crianças espalhados em uma árvore. Gary diz que já se passaram 28 anos desde que isso aconteceu, mas Mike lembra que as crianças também estavam sem os dentes. O xerife pergunta por que ele gostaria de ver os arquivos agora, e seu amigo diz que é para um livro que ele está escrevendo. O xerife acha que pode ajudar Mike a pegar os arquivos, mas quer que ele vá jantar na casa deles primeiro. Naquela noite, Mike se sente deslocado perto dos amigos de Gary na mesa de jantar. Ele e Jessica, sua amiga de infância e esposa de Gary, relembram suas memórias com Ed e como costumavam assistir TV junto. Enquanto isso, Kate assiste a um programa infantil na TV com fantoches piratas. A TV fica estática e exibe imagens perturbadoras entre os quadros. Mike vê Kate a caminho do banheiro e diz que é amigo da mãe dela. Kate sinaliza que eles precisam ficar quietos e olha para a TV, mas a tela está preta. Minutos depois, Mike parece inquieto ao retornar à mesa e pergunta a todos se eles se lembram do programa de TV Candle Cove. Jessica se lembra, e Mike diz que durou 2 meses, setembro e outubro de 1988. Ele diz que Kate mencionou que estava assistindo ao programa. Jessica revela como a série lhe deu pesadelos, e Tim, amigo de Gary, lembra do personagem Jalbone, um esqueleto de roupão e chapéu preto. Mike se lembra de quando criança, encolhido em um canto e parecendo assustado. Toda a conversa sobre Candle Cove perturba Mike, então ele agradece ao casal pelo jantar e sai. A caminho de casa, Mike vê os abetos, que o lembram de Ed. Em 1988, Ed, Mike e Gary têm feridas no rosto enquanto caminham em direção a Jenny, irmão de Tim. Mike implora a seu gêmeo para dar a volta na propriedade porque Jenny vai espancá-los novamente.
novamente. Do lado de fora da casa, Jenny e Ed trocam insultos e brigam. Jenny prende Ed no chão e ordena que Gary segure o braço de Ed. O valentão pergunta a Ed se seu gêmeo pode sentir sua dor antes de quebrar o dedo. Enquanto isso, Mike chora impotente porque os amigos de Jenny o superam. Finalmente, Jenny deixa Ed ir, e o menino ferido foge enquanto seu gêmeo olha decepcionado para um Gary cheio de culpa. Na casa, Mike encontra seu gêmeo chorando na frente da TV e pede desculpas por não ajudá-lo. De repente, a TV liga, mostrando Stat, e então Kandlikov começa a tocar. No presente, Mike fica acordado na cama quando a TV liga sozinha, então ele se levanta para desligá-la. De repente, ele ouve Ed chamar seu nome do canto. Quando se vira para olhar, Jalbone está ali. Mike se lembra de ter ficado paralisado de medo ao ver Jalbone naquele exato lugar quando criança. Na manhã seguinte, Marla vê Mike do lado de fora da casa de frente para o rio. No café da manhã, Mike diz a Marla que ele estava sonâmbulo, e ela menciona que seu gêmeo costumava fazer isso mais. Mike tem tido pesadelos ultimamente, e ela espera que estar em casa o ajude a dormir. Segundos depois, Mike vê um homem de jaqueta marrom na floresta olhando para casa. Marla acha que a pessoa saiu para passear, mas diz que o homem estava parado. Na casa de Gary, Jessica vai ao quarto de Kate para acordá-la, mas ela não está lá. Em um restaurante, Mike tem uma conversa agradável com sua antiga professora de inglês, a senhora Buff. Então, Jessica entra pela porta, procurando por Mike. Nos aberto, Mike, Jessica e vários policiais procuram por Kate. Em 1988, Ed confronta Jenny apesar dos protestos de Mike. Jenny finge dar um soco em Ed, mas ele não vacila. Então Jenny e Tim voltam para casa. Do lado de fora da casa, Jenny solta seu cachorro Rottweiler. Ele persegue Mike até a beira da propriedade, onde para, caminha até Ed e lambe sua mão. No presente, Jessica diz que Marla disse a ela que Mike chegou em casa às 3 da manhã, 5 horas depois que ele saiu do jantar. Mike acha que Kandlikov tem algo a ver com o desaparecimento de Kate porque o programa foi ao ar apenas durante os assassinatos. Ele se lembra de Ed agindo de forma diferente depois de assistir ao show. Embora Mike insista que ele não é louco, Jessica admite que sabe que ele acabou de sair de Sovington há 3 dias e foi internado após um episódio psicótico. Mike então se lembra de sua esposa chamando a polícia e ele cortando o braço com uma faca. Jessica quer saber onde ele estava ontem à noite, mas Mike insiste que quem fez Kandlikov é o culpado pelo desaparecimento de Kate. Jessica não acredita em Mike e se afasta, mas quando ela se vira, ele se foi. Jessica diz ao marido que acredita que Mike sabe onde Kate está. Na casa de Gary, Danny, irmão de Kate, diz que sua irmã lhe disse que Mike falaria com ele. O médico pergunta o que mais Kate disse, e ele menciona o ninho do corvo. Então, Mike se lembra de Jalbone na floresta e sai. Mike vai para casa e diz à sua mãe que planeja procurar Kate além da floresta, perto da torre de sinalização. Enquanto Mike caminha pela floresta segurando uma faca, ele se lembra de estar lá, arrastando e enterrando algo quando tinha 12 anos. Quando Mike chega à beira da floresta, ele vê Jalbone e se aproxima dele. Jalbone fica parado, então Mike estende a mão para tocá-lo. De repente, Jalbone agarra seu braço, mas Mike o corta com a faca, e a figura encapuzada foge. Mike persegue Jalbone pelas árvores, mas o perde de vista. Em uma árvore ao lado de Mike há uma placa de flecha de madeira com a foto de um corvo. No penhasco sobre o ninho do corvo, a árvore onde os corpos das crianças foram encontrados. Mike se lembra de ter visto Ed ao lado de um menino que salta à beira do penhasco. De repente, Mike ouve um farfalhar perto das rochas atrás dele e caminha lentamente em direção a ela. Mike se lembra de Ed com um gancho enterrado no peito e caindo no chão. Depois, Mike encontra Kate perto de uma grande pedra e a carrega de volta pela floresta. Alguns segundos depois, uma criatura coberta inteiramente de dentes humanos, a criança dos dentes, rasteja até onde Kate estava sentada e pega 2 dos dentes que ela deixou para trás. Mais tarde naquele dia, Gary deixa Mike sair da cela porque Kate disse que a TV lhe disse para onde ir. Mike lembra que ele conseguiu Kate de volta, mas seu amigo ainda não confia completamente nele. Na recepção, Mike vê Tim vestindo a mesma jaqueta que o homem da floresta usava. Fora da delegacia, Jessica assume que o médico planejou o desaparecimento de Kate e a salvou propositalmente apenas para que ele pudesse colocar em seu livro. No entanto, Mike revela que não voltou para casa para escrever um livro, mas porque algo o estava chamando de volta. Em seu quarto, Mike aplica pomada nos cortes em seu braço que diziam Mike vem para casa. Abruptamente, Marla entra na sala, e Mike pergunta se ela se lembra de Kandlikov, e ela se lembra. Ela pergunta quem inventou Kandlikov, e ele fica confuso com sua pergunta. Ela diz que os gêmeos costumavam assistir à TV, mas era apenas estática, e Kandlikov estava
apenas na imaginação deles. Por toda a cidade, as crianças estão assistindo Candle Cove em suas TVs. Mais tarde naquela noite, em um quarto de motel, Mike atende uma ligação e ouve a voz de Ed perguntando para onde ele está indo, e eles estão apenas começando de novo. No início de novembro de 1988, um homem encontra o corpo em decomposição de Jenny no chão. Quando ele olha para a árvore, ele vê as outras crianças penduradas nos galhos. No presente, Kate observa Candle Cove e o boneco. Horácio Hibb diz que sente falta dela e diz a ela para olhar debaixo da cama e visitá-los na caverna. No dia seguinte, Jessica e Gary ouvem os gritos de Danny e correm para o quarto dele. No chão do quarto de Danny há um gancho com sangue pingando. Mais tarde, Jessica liga para Mike pedindo que ele volte para a cidade porque Kate esfaqueou Danny enquanto dormia com um gancho. Eles não sabem onde Kate encontrou o gancho e ela não fala com ele. Naquela noite, Mike volta para a casa dele e Marla diz a ele que Kate nunca machucaria ninguém. Ele acha que alguém ou alguma coisa fez fazer isso e ele vai tentar impedir. No dia seguinte, no hospital, Jessica diz a Gary que pediu a Mike para falar com sua filha. Seu marido não confia nele, mas relutantemente concorda com sua decisão por causa de sua filha. Mais tarde, Mike encontra T no hospital e eles têm um encontro tenso no elevador. A caminho do quarto de Kate, Mike vê um desenho de criança na parede representando imagens de Candle Cove. Em uma estação de TV local, Marla pergunta a um funcionário sobre Candle Cove e ele mostra a ela sua versão fanfic do programa. Ela pergunta se ele assistiu ao programa quando criança e ele diz que todas as crianças assistiram, mas não foi em um canal. Você tinha que encontrar o programa girando dial da TV e ninguém tinha uma cópia do programa porque problemas com o sinal o tornavam impossível de gravar. Momentos depois, Gary vê Mike entrar no quarto de hospital de Kate e sai sem falar com ele. Mike mostra o desenho a Kate e pergunta se ela sabe o que é. Quando a garota não responde, o médico pergunta o que aconteceu quando ela assistiu Candle Cove. Ela pergunta a ele quanto tempo vai durar a prisão. Então ele garante que ela não vai para a prisão porque o que aconteceu não foi culpa dela. Em vez de Kate, Mike vê seu eu de 12 anos deitado na cama do hospital. Ele pergunta ao menino onde ele estava, e o menino diz que ele também esteve lá. Do lado de fora, Gary observa Mike conversando com sua filha no monitor de segurança. Na sala, Kate diz que foi para a caverna com um menino que esteve no subsolo por muito tempo. Ela diz que alguém levou o menino para a caverna, e Mike pergunta quem colocou o menino lá. A garota não responde sua pergunta e diz que ele tem que entrar. Abruptamente, Gary interrompe a conversa e os homens saem da sala. No monitor de segurança, a dente criança entra no quarto de Kate e se aproxima dela antes que a tela fique preta. No corredor, Gary diz a Mike que ele e Jessica devem estar presentes na próxima vez que Mike falar com Kate. O médico pergunta se há casos de pessoas desaparecidas na cidade ou nos condados próximos, mas Gary diz que não. O médico diz a Gary que sua filha ficará bem e ele vai embora. Em outro lugar, a policial Amy investiga uma caixa de lembranças desaparecida na casa de Beth. Beth diz que guarda coisas baratas e os dentes de leite de seu filho Alex na caixa e se pergunta por que alguém iria querer isso. Em casa, Mike grava o desenho na TV enquanto fala com sua filha Lily ao telefone. No meio da conversa, a voz de Lily muda, e ela diz que ele tem que entrar. Seu pai fica nervoso com o que ouve, mas então Lily continua a conversa com sua voz alegre e regular. Mais tarde, Marla vê o desenho na TV, e Mike diz que acha que Kate desenhou. Sua mãe diz que a ilustração a lembra da antiga fábrica de cimento perto da ferrovia onde Mike e Ed costumavam brincar. Horas depois, Mike e Marla caminham pela ferrovia, e ele pergunta a ela como ela pode ficar na cidade quando tudo que ele vê quando está lá é seu irmão gêmeo. Ele expressa seu ressentimento por ter sido mandado embora, e ela diz que fez isso para protegê-lo. Ela ainda deseja ouvir Ed bater na porta todos esses anos depois. Do lado de fora da fábrica de cimento, eles veem um menino e Mike diz à mãe para ficar do lado de fora enquanto ele fala com ele. Então, Mike segue o menino pelas escadas dentro da fábrica e se lembra dele e de Ed explorando a instalação abandonada quando crianças. Através de uma abertura em arco na parede, Mike segue o menino até um quarto escuro, onde encontra o corpo de Ed cercado por velas acesas. Naquela noite, a polícia fechou o prédio e ainda não confirmou a identidade do corpo com uma autópsia. No quarto de Ed, Marla chora enquanto se levanta, olhando para o baú de seu falecido filho. Ela se lembra de ter conversado com Ed depois que Jenny quebrou o dedo e contado a seus filhos como eles sempre precisam cuidar um do outro. Em seu quarto, Mike ouve sua mãe chorando e se lembra de ter segurado o gancho quando era criança. No dia seguinte, a senhora Buffy vem com comida e conta a Marla como seus amigos trouxeram comida para ela quando encontraram o corpo de seu filho Jacob em 1988. Em seu quarto, Mike
Mike fica acordado na cama, pensando em como ele assistiu Kandlikov, quando ele sente algo atrás dele. Quando ele se vira, Horácio Horrible fica ao lado de sua cama e diz a ele que todos os seus segredos estarão seguros em Kandlikov. Naquela noite, Mike segura as mãos de Marla e confessa que foi ele quem matou Ed e o enterrou na floresta. Quando a polícia verificou onde ele havia enterrado seu gêmeo, o corpo não estava lá, então ele acha que alguém o levou. Perturbada com a confissão de Mike, sua mãe diz para ele ir embora, mas ele não solta as mãos dela e diz que há mais a dizer. Ela corta a mão dele com uma faca para se soltar e sai da sala. Em algum lugar, uma pessoa adiciona mais dentes em uma jarra. Em um sonho, Mike está andando entre os abetos e vê Ed na frente dele. Eles sorriem, mas Mike cai em um buraco ao se aproximar de seu irmão. Mike acorda do sonho quando ouve uma batida na porta. Na porta, Gary quer que Mike vá com ele até a delegacia para responder algumas perguntas sobre o que Marla disse a ele. No caminhão de Gary, Mike observa que o xerife perdeu uma curva para a estação. Gary não responde e Mike pergunta para onde ele o está levando. Naquela noite, no quintal da senhora Buff, ela espera que a criança dos dentes saia da floresta e lhe dê dentes na palma da mão.